Olá, pessoal. Vou seguir agora aqui com vocês, tá? A primeira função que eu vou mostrar do sistema vai ser como iniciar ele, né? Então, imagina que vocês estejam recebendo agora o funcional PET. Como que eu começo a utilizá-lo? Primeira coisa que você vai fazer é um cadastro dos PETs, tá? Então, eu preciso cadastrar o meu paciente, que eu vou fazer as funções, vou fazer a anamnese, vou fazer os nutracêuticos, vou fazer a dieta, vou cadastrar ali os exames laboratoriais dele, vou fazer os cardápios. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de um start iniciando com o cadastro do PET. Tá? Então, a gente tem aqui as telinhas, né? Eu vou iniciar aqui com o PET, que é exatamente essa carinha do PET. É tudo touch, tá? O sistema ele mostra ali, você clicar num determinado botão aqui, o que cada um desses botões representa. Né? Então, aqui a gente vai fazer primeiro clicando no PET, que é justamente o que a gente vai criar. Aqui eu já tenho, por exemplo, esse pet que está selecionado, mas eu vou clicar um pet novo, vou adicionar um pet novo. Isso é bem legal. Aqui, só por curiosidade, tem uma linha do tempo aqui que você pode colocar as fotos do paciente. Tá? Então, aqui tem uma data de 28/2/2003, coloquei uma palestra minha aqui, mas você pode colocar a foto dos pets, né? Então, fazer uma linha do tempo do pet, um antes e um depois dele, coloca o peso dessa data, como estava, o peso como ele ficou depois, aí você consegue tirar foto, fica uma função bem legal. Mas eu vou clicar aqui então para iniciar, para começar, como se eu fosse iniciar o sistema do zero. Então eu vou clicar aqui no mais. Sempre cliquem no mais, tá? Mais aqui seria para adicionar. Então eu quero adicionar um pet novo, eu vou clicar no maisinho. Tá? Então ele vai abrir aqui a tela e aí você faz o registro normal do pet. Coloca o nome do pet, coloca o nome do tutor, seleciona a espécie, seleciona a raça, coloca adulto ou filhote. Então, se você colocar aqui como adulto, você pode preencher o peso atual, peso ideal, e o sistema ele pode fazer o cálculo do NEM tanto com o peso atual quanto o peso ideal, ou seja, você determina isso. Porque tem alguns cálculos que o ideal é fazer com o peso atual. Por exemplo, um paciente internado, tá, que está fazendo aí uma alimentação com sonda, uma alimentação forçada, aquele animal que está debilitado numa internação, aí você vai fazer com o peso atual. Você pega 70 o fator de caloria, multiplica pelo peso atual, não pelo peso ideal, elevado a 0,75, que é o peso metabólico, tá? E aí, com isso, o sistema ele permite você fazer esses cálculos. Então, vou cadastrar rapidamente, vou colocar aqui Luiz mesmo, né? Só só para a gente ter um exemplo aqui de nome de pet, eu coloquei aqui como nome de pet. Vou selecionar aqui o cão, vou colocar a raça dele, vou colocar um SRD. Então é bem fácil aqui para fazer o cadastro. Vou clicar aqui um tutor, vou colocar Luiz também, tá? Seleciona aqui, aí ele já vai automaticamente, coloca o porte da raça. O porte da raça ele é importante se você selecionar filhote, tá? Por quê? Tem todos os cálculos, pessoal, do NRC estão aqui nessa tela, sem você precisar ter um transtorno de calcular a parte. Então, eu fiz questão de colocar todos os cálculos possíveis do NRC aqui nessa tela. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Estou selecionando aqui o meu paciente como adulto. Vou colocar aqui o peso atual dele de 10 quilos e o peso ideal dele de 8 quilos. Aí você pode, automaticamente, quando você preenche aqui, ele já calcula o seu NEM. E aqui tem o fator de caloria que você pode mudar de acordo com o que vocês têm dentro das bases nutricionais. Se é um animal ativo, se não é um animal ativo, se é um animal castrado, se é uma raça específica. E aqui ele está calculando, olha só, pelo peso atual. Só que se você colocar pelo peso ideal, ele pode fazer o cálculo. Então vai mudar aqui o NEM, vai mudar a quantidade, tá vendo? Vou voltar aqui para o peso atual. Então ele faz essa flexibilidade, você escolher tanto o peso atual quanto o peso ideal para o cálculo da necessidade energética de manutenção, também chamado de NEM. Outras novidades. Se você selecionar, por exemplo, o filhote, e aqui eu vou até zerar aqui, por exemplo, no caso zero, vou colocar zero também aqui o peso, e selecionei, por exemplo, o meu paciente como filhote. Quando você seleciona como filhote,
Agora vou colocar o peso, né? E você não sabe aquele animal quanto que ele pesa, tá? Qual que seria o peso dele quando ele vai chegar na idade adulta? Eu não sei, né? Então tudo bem, eu vou colocar aqui o peso atual desse animal, que seria 2 quilos, e ele já calcula automaticamente o meu NEM, mesmo eu não sabendo o peso ideal. Se você colocar o peso ideal quando adulto, ele vai fazer aquele cálculo do logaritmo, tá? Que é um cálculo do log, é um cálculo bem complexo, e tem muitas pessoas e veterinários, né, que têm, ou zootecnistas, que têm dificuldade em determinar aquele peso quando adulto daquele animal, principalmente para SRDs, né? E complica um pouco, a gente não tem, nós não temos nos guidelines o peso estimado quando adulto de uma raça, porque você não tem esse padrão. Um dado interessante para você saber o peso ideal como adulto é no próprio Kennel Club, tem todas as raças, né, cadastradas aqui no Brasil e o peso sugerido, tanto de fêmea quanto de macho. Tá? Uma consulta interessante. Depois nós vamos colocar aqui no sistema essa tabela para facilitar a vida de vocês. Mas o que é importante que vocês saibam? Se eu selecionei aqui filhote, o sistema ele calcula tudo. Então, se você não colocar o peso quando adulto, que você não sabe quanto esse animal vai pesar, ele já vai fazer o cálculo peso atual. Só que você tem que preencher certinho a raça, se é uma raça pequena, média, grande ou gigante, tá? Então isso precisa para esse cálculo e colocar certinha a data de nascimento desse paciente. Quando que ele nasceu? Ele está com 1 mês, está com 2 meses, com 3 meses. Ele vai fazer exatamente um cálculo específico que não sabemos o peso quando adulto, e aí é um cálculo interessante que dá para ser utilizado. Se você colocar o peso como adulto, vou colocar aqui o peso como adulto de 30 quilos, tá? Ele está com 2 agora, né? Então eu clico aqui e ele já vai automaticamente calcular para esse pet, é pequeno, é lógico, pequeno com 30 quilos não vai dar certo, tem que ser 5, né? Então, eu colocar aqui 5, ele já calcula aqui certinho pelo porte, né? Então tem que selecionar aqui o porte, são cálculos específicos presentes aí nos guidelines da parte nutricional. Vou voltar aqui, pessoal. Vou colocar como adulto, tá? Vou colocar aqui o peso atual dele 5. Ele vai fazendo aqui todas as conversões, todos os cálculos. E aí você tem, se selecionar no caso fêmea, né? Que aqui no caso é macho, ele vai abrir, olha só, para gestante e lactante. Aí se você fala para mim, é gestante, tudo bem, você coloca gestante, vai colocar a semana da gestação aqui, e aí o sistema já vai calcular automaticamente o NEM. É lactante, aí você coloca, é lactante, tem que colocar o número de filhotes, e o número de filhotes e a semana de lactação que esse paciente está. E aí ele já faz aquele cálculo bem complicado, tá? Para a cadela lactante, com a semana, né? Que tem. Só basta preencher aqui a lactante, número do filhote, quantidade de filhotes que tem, se é 4 a 8, né? Que vai o cálculo. Tem um cálculo até 4 filhotes e um cálculo acima de 4 filhotes que vai no máximo até 8. E aí não esqueçam de colocar aqui a semana de lactação. Um dado interessante aqui, pessoal, é que você pode adicionar as fotos, né? Então você tem o WhatsApp, você tirou a foto ali, você clica aqui nessa tela, tá? E vai ali no banco de dados que está no computador, você selecionou a foto, e aí você pode colar a foto do pet aqui e gravar, obviamente, uma linha do tempo, tá? Então vou colocar aqui, ó, adicionar, vou colocar essa imagem, e aí eu coloco abrir. Tá? Então aí ele já abre essa linha do tempo para mim aqui com essa informação. E vai fazendo mais. Eu quero clicar numa outra, num outro dia, tá? Quero aumentar essa possibilidade. Você vai clicando aqui e vai fazendo essa linha do tempo para o animal. Isso é bem interessante que o tutor gosta, né? De ver o antes e o depois. Ele vai mostrar o peso, então ele faz uma comparação dinâmica. Então aqui vocês já viram, pessoal, que só no cadastro do PET você tem várias novidades, principalmente para trazer para o usuário um conforto maior em relação aos cálculos. Tem todos os cálculos aqui, tá? Gestante, lactante, adulto, filhote. Você pode fazer o NEM peso atual, quanto com peso ideal.
Então, é bem interessante, várias funções legais aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, primeiro ponto, a gente já demonstrou o que o sistema oferece em relação ao cadastro dos pets. Vamos seguir aqui com as outras funções do sistema. Obrigado, pessoal.